Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, a comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Agora, para a gente falar nesse nesta lição, é muito importante para nós, o juízo final. Tem como título o juízo final. Estamos atrasados nessas lições, por isso estudando hoje, deixei de ensinar hoje sobre o Abraão. Aqui nós temos na leitura, a leitura da lemos, a lição está repleta de explicações, mas todo o assunto está lá no texto bíblico. Só que aqui nós vamos encontrar mais algumas explicações, mais declaradas. E aqui, no textuário, ele diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de água, com pouco enxuto, que é a segunda mão. Então, nós vemos aqui 8 tipos de pessoas que vão ser lançadas no mundo. Se você contar aqui, dá 8 classes de gente. E tem uma delas que fala todos. Então, todos que praticarem aqui, vai englobar também. Então, aqui está mostrando que quem permanecer dessa natureza, então, até o fim da sua vida, então, não tem escapatória. Mas quem se arrepender, então tem direito de ser escrito no livro da vida. E a Bíblia mostra lá, vamos chegar lá, que o livro da vida só era um livro. Já viu o seu livro da vida, mas em outros não livros. Os livros. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Ninguém sabe o julgamento do trono branco, quanto um dia vai passar. Deus é rápido, mas acontece que, segundo a Bíblia, diz que eles serão, literalmente falando, estava lendo uma solução, o assunto que eu estou terminando agora, está em direção para de acordo com esse assunto. Sabe isso que eu estou terminando agora? Está vendo? Esse assunto do inferno, desses feiticeiros, então, eles... É muito doloroso falar sobre o juízo final, mas se soubesse o teor e o perigo deste juízo final. Satanás é tão terrível que ele não tem direito nem de estar no julgamento do trono. Ele vai ser lançado antes para poder Deus fazer. O falso profeta, o anticristo, ele é tão mau, é tão maléfico, que é usado por Satanás, que não tem direito de nem ser julgado na hora do tempo. É tão condenado que ele vai ser jogado. Os 1000 anos ele já está aprisionado no lago de fogo. Já está no abismo, no lago de fogo. Satanás só vai depois de 1000 anos. Ele é preso, mas não no lago de fogo. Ele é preso no abismo. Significa dizer, preso, literalmente falando, como que esteja com os grilhões, sem poder alguém estar com grilhões, que não pode sair daqui. E a mente dele e o mal dele está neutralizado. Ele não pode separar ninguém. Deus vai neutralizar toda a ação maléfica. Ele fica preso, geral, do modo geral. Digamos assim. Alguém às vezes está preso, se traficante, mas ele lá de dentro tem um telefone, não é? Ele não comanda para Satanás, não vai ter esse direito. Se ele tivesse isso, preso, mas ele pudesse incentivar o local lá, tudo bem. Mas nos 1000 anos é um reino de paz, o Senhor não quer perturbação de tudo. 1000 anos. A igreja está com o Senhor, cara, nesses 1000 anos, que foi arrebatada antes da tribulação. Eu já expliquei isso. Então, 8 qualidades de pessoas, estou dando
um assunto logo nesse versículo. Esse versículo é um próprio percurso, até falei essa semana um pouquinho na rádio. E aqui fala todos os mentirosos. No versículo, capítulo 22, versículo lá na frente, aí no 21 e 8 ele diz, fala mais uns palavras lá e diz: todos que amam e praticam a mentira. Mas completa 3 assuntos da mentira. Deus se refere a mentira 3 vezes, todos os mentirosos. Lá no capítulo 22, no versículo dessa semana, diz assim: e a todos que amam e praticam a mentira. Tem gente que ama e pratica. Além de amar, é pratica. E tem esse que ama. Não vou fazer, mas pode que ninguém mente não. Eu acho bonito. Então concordo. Ou olha ou aceita a mentira sem mesmo praticar. Então, vamos ler. Vamos lá para a lição para dar tempo para escorrer rápido. Tem muita gente falando hoje aqui, os irmãos. Irmão, ele vai começar aqui na introdução. Pode ler o assunto da introdução. Embora fosse o responsável direto pelo assassinato de 6 milhões de judeus, Adolf Hitler não foi levado ao julgamento. Ele preferiu suicidar a comparecer ante o Tribunal Internacional de Justiça, que seria instalado na cidade de Nuremberg em 20 de novembro de 1945. A esse julgamento, que durou até o dia 1º de outubro de 1946, foram submetidos seus principais assessores. Uns foram enforcados, outros condenados à prisão perpétua, e ainda outros tiveram de amargar várias décadas em penitenciários especiais. Hitler escapou à justiça humana, mas não haverá de fugir ao juízo final. Tanto ele quanto o mais anônimo dos ímpios comparecerão ante o trono branco para serem julgados por um tribunal em centro de casuísmo. Quanto a igreja estará ao lado de Cristo, aleluia, para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. Nós podemos observar que esse homem, Adolf Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. O ódio dele não foi judeu. Mas ele não escapará. Ele escapou da justiça, ele fugiu, ele preferiu suicidar-se, mas não ir para o tribunal da justiça dos homens. Mas do juízo de Deus ele não fugirá. Ele fugiu da justiça aqui na terra. Ele sabia que era condenado mesmo, então ele preferiu se matar. Suicida. Mas os assessores dele, tudinho foram levados à presença, foram justiçados. A justiça perseguiu, prendeu, muitos foram enforcados, degolados, porque eram homens maus. Os assessores dele seguiam o mesmo seguimento dele. Então, quando Hitler se desapareceu, os homens que eram maus lá dentro foram presos e aí foram começar a se julgar pela justiça. Mas ele não estava. Mas no tribunal divino, ele não podia. Ele não pode. Porque esse dia está marcado para o fim. O Senhor vai deixar para o fim de tudo. Depois que 2000 anos de paz, aí o Senhor solta Satanás de novo e ele novamente volta a enganar as nações, mas por pouco tempo. Aí o Senhor entra em ação para disparar. E a raça humana Deus dá esse teste, não porque Deus sabe que ele não vai se revelar contra ele não, só para provar quanto o amor dele é grande. Quantas vezes você foi enumerar na Bíblia, já desde o começo, o Senhor lutando com a raça humana, fez Adão e ele pecou. Depois Noé acha a graça de Deus, é guardado no arca. Daí de Noé começa de novo por Noé a pecar de novo. Depois vem outros tempos, novamente o povo pecando. Aí vem o tempo, Jesus veio, também não aceitaram Jesus. Arrebataram ele. Depois o Senhor vem arrebatar a igreja e tem a grande tribulação, aí os judeus se arrependem, aí o Senhor vem se implantar 1000 anos de paz na terra. A igreja está com o Senhor sem ser pessoa física, mais aqui como estão. Pode se apresentar em Jerusalém, pode estar com o Senhor como uma pessoa, mas são agora um corpo glorificado. Não mais para pecar, não para ficar comendo, nem saber. Então, mas os judeus e toda a nação do mundo vão procriar, vão nascer gente novamente, e o Senhor deixa 1000 anos de paz. Beleza, perfeito, um estado de perfeição. Satanás fez, o Senhor pega.
Vou soltar novamente, para mostrar novamente a todos que o homem não muda a sua natureza pecaminosa. Aí eles vão e pecam novamente. Aí o Senhor desce para destruir. O Senhor vem para destruir toda a raça humana e não deixar mais ninguém com carne humana, só na área espiritual. Aí é quando aparecerá novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. O mundo perdido não tem direito. Agora que no milênio vai ser, a topografia da terra vai mudar. Em muitas coisas. Montes vão ser aplanados, lugares, para poder Deus começar. Ele fez tudo também que pode mudar. Por isso, muitas nações inteiras se acabarão até numa destruição, num terremoto, para que um monte desapareça, uma coisa desapareça, uma cidade se acabe, e só os santos só escapam. Então, ele prende Satanás logo e joga no lago de fogo, para poder se fazer o juízo, implantar o juízo. E segundo os entendidos, o juízo final, quando o Senhor for estabelecer, nem é no céu nem na terra, é no espaço, para que ninguém nem contemple a terra mais nem o céu. Ele está num lugar reservado para o juízo. Deus sabe tudo, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, e o céu e a terra desapareceram, ninguém viu. Por quê? Se alguém está longe da terra, está num avião muito alto, ninguém vê a terra. Abaixa subir aqui muito alto, não é nossa terra, só uma cinza. E o céu você sabe que está para cima, mas não é o céu. Está no avião, mas não está no céu. Está aqui assim. Então, segundo estava lendo dias atrás aqui, um escritor muito renomado, ele deu explicação à maneira porque, segundo o que entendemos, o Senhor não vai fazer aqui na terra. Ele tem um espaço. Nem entra para o céu direto e nem fica na terra. Tem um lugar. Aqui na terra os homens não procuram um lugar. Tem um fórum, mas é pequeno, aí não dá, eles procuram que o movimento vai ser maior, não procura maior, não é para juntar o homem que vai ter muito movimento, então Deus também tem uma mão. E ele tem um espaço, onde quiser, ele faz o que quiser. Entendeu? Então, esse não escapará. Ele tem que comparecer. Pode estar no que tiver, no dia do juízo. Pode passar milhões de anos. O dia do juízo é. O dia do juízo é real. O juízo final. Então Deus só vai fazer isso no fim. Porque quando jogar todo mundo, por isso que ele fala da ressurreição, bem-aventuroso que ele vai parte na primeira ressurreição. Que a segunda ressurreição é para o juízo. Entendeu? Então nós vamos, a nossa acreditar é que Deus, o Senhor tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição se refere tanto a de Cristo, entendeu? Vou explicar para vocês ficarem sabendo bem direito. Como a igreja que morreu com ele é também a minha primeira. Pode ser depois a minha primeira, porque Jesus é a primícia, porque foi o primeiro a ressurgir e está vivo. Certo? Aí a igreja é ressuscitada. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e os vivos serão transformados. Depois, num piscar de olho. A igreja morre, que morreu em Cristo, ressuscita e logo os crentes são arrebatados, transformados no corpo glorioso para estar com o Senhor. Porém, os marcos da grande tribulação vão morrer martirizados com a mão de Cristo, vão matar quem não quer seguir a ele, e eles permanecem. No que Cristo for descer para implantar o milênio, ele ressuscita. É a mesma primeira ressurreição. Por isso que aqui na lição também fala a primeira ressurreição dos marcos, porque é a mesma. São dias diferentes, mas é a mesma. Agora a última, a segunda ressurreição é dos simples. Só para os simples, só para o castigo. Porque os outros já estão com o Senhor. A Bíblia diz, e os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Está na Bíblia. Entendeu? Então, veja aqui que esse homem poderoso, maléfico, era um alemão da Alemanha, né? Quem conhece essa história bem direitinho, queria essa história desse homem sabe, ele queria ser o dono do mundo. Todo homem que se levanta querendo ser o dono da verdade, ele se torna no lugar de Deus, mesmo que não seja o que vai literalmente vir aparecer. E o que é o governo mundial. Na época, passamos tempo. Então, todo ele tem um pensamento e é usado por Satanás. Rita era usado por Satanás. O diabo vivia nele. Ele queria um povo só de uma raça, o mesmo pensamento dele, com o mesmo instinto dele, para que só vivesse quem ele quisesse. E do estilo dele, com o coração perverso como ele. Só era assim que ele queria. Por isso que ele matou os judeus tudo, e quem se levantasse para falar o judeu, matava também. 6 milhões de pessoas ele matou. Esse homem não é brincadeira não, 6 milhões de pessoas não, só de judeus, segundo a história. E
E alguém se levantou também ao lado do judeu a favor. Ele só perseguia, sabe por quê? Porque o judeu é um povo de Deus. E Satanás tem um ódio do judeu. Como também tem ódio dos crentes. Os crentes hoje, nós não somos israelitas, mas no ponto de seguir a Cristo, nós somos como fosse um Israel que nasceu sem ser da família. Você entende o que quer dizer? Mas é a mesma coisa. Por isso Satanás tem raiva disso. Que o seu viu que o judeu não ia continuar servindo a ele como ele queria, ele disse: eu tenho outras ovelhas, que esse não são de sacrifício, que ele convém agregar estas a mim. Então toda a nação, ou israelita ou não, lá também tem crente, mas tem pouco. Todos estão englobados na igreja de Israel, que é aqui tem crente hoje lá, pouco mais tem, que era para ter muito, era para ser todo mundo crente, mas não tem, porque ainda não crê que é no igreja. Então o evangelho é pregado diferente. E o resto, todo canto que tem uma igreja só, tanto de gentios como quem for. Porém, o Senhor se agradou da igreja para poder ser um presente que Deus deu ao Filho como seu superior. Então, já lemos aqui o texto que o João leu, a introdução, e vocês viram que não há quem escape. Este homem era muito poderoso, mas ele, diante de Deus, não é nada. E é uma coisa, não pode levantar, porque a justiça de Deus é sem casuísmo. Esta palavra significa, está aqui dizendo, argumento, medida fundamentada em raciocínios enganador ou falso, especialmente em direito e moral, e baseado muitas vezes em casos concretos e não em princípios fortemente estabelecidos. Deus vai julgar sem desse sistema de casuísmo, porque ele é real. Ele apenas trabalha sobre uma coisa que aconteceu, mas em coisas reais. Isso sem ninguém poder dizer assim nada. O Senhor está dizendo uma coisa errada. Não, ele só vai fazer o que é certo. Então não tem casuísmo com o juiz de Deus. É a verdade pura. Ele vem com segurança. E a igreja está presente. E a Bíblia diz que se apareceu tronos e mais tronos. O Senhor no trono e muitos tronos ao redor. A igreja do Senhor e todas as camadas do mundo, eles estavam nos tronos do trono também. E João via muitos tronos. Mas nós temos o direito não de estar ali para te julgar o mundo. A igreja, esses grupos que estavam em tronos, que João via, representava já que a igreja um dia está presente no céu com o Senhor. Ele é o chefe, já nosso, o dono da nossa vida. O trono dele é o maior, mas nós estamos aqui no João via também os anciãos, os 24 anciãos se prostrarem tendo suas coroas e rendendo aos pés do Senhor. Esses anciãos representam, segundo os entendidos, segundo a Bíblia, teologicamente, que eles falam, não há outro povo a não ser a igreja, representando a igreja. Esses 24 anciãos, que eram os 12, representando os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos. Eles se prostravam diante do Senhor e tiravam suas coroas, embora que depois fosse receber, mas ele, como reverência, tirava as coroas e colocava diante do trono e dizia: eis-me aqui, Senhor, e se prostrava da glória a ele. Não era dizendo santo, santo. Isso representa, esse povo representa a igreja do Senhor, que um dia, diante do trono, se prostra diante dele, mas só para receber de Deus a resposta. Eis, vocês estão correndo aqui, porque eles era a minha vontade. E esse povo está perante assim, tudo no trono branco, sentado lá, e o mundo perdido, milhões e milhões de pessoas para só receber a sentença, e a igreja como veredita presente, sem precisar ser mais julgado. Vamos aí, vamos continuar. E dando essa explicação lá também, para adiantar, para a gente ir mais rápido. Agora vamos ler o que é o juízo final. Preste atenção, vamos lá. Não há ser humano que não se preocupe com o seu destino eterno. O juízo final é uma verdade teológica reconhecida pelas mais diversas culturas. O juízo final denomina-se assim o julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos para retribuir a cada um consoante as suas obras. Para só um pouquinho. Então, o juízo final é uma verdade teológica. Teologia, tem muitas teologias falsas por aí, mas a teologia que eu estou falando, a teologia, biblicamente falando, é doutrina sobre Deus, sobre assunto das coisas de Deus. Doutrinas de teologias falsas, baseadas apenas em teoria deles, isso não é teologia. É e no fim não é. Eu estou falando de uma teologia de Deus, que é. Por isso que a gente é aconselhável estudar o assunto teológico para saber a realidade da coisa. Na teologia se descobre o significado real. Você lê um versículo da Bíblia, se você não tiver muita graça de Deus,
não tem como explicar ele na sua totalidade. Porém, quando se estuda teologicamente falando do assunto teológico, então se descobre o esclarecimento melhor daquilo, o que significa aquela palavra. A gente não fica em dúvida, né? Minha menina, ela está querendo pedir para o Senhor e está muito desejosa para ler a palavra. E pediu já outras Bíblias, uma Bíblia de estudo, e que ela está lendo a Bíblia, mas em alguns versículos ela quer um estudo da Bíblia. A Bíblia de estudo não é o problema. A Bíblia de estudo, você tem que ter cuidado no rodapé dela, que tudo que está no rodapé não é para você comer tudo. Às vezes um escritor escreve, mas preste atenção, ele tira aqui lá. Isso aqui, segundo se entende ser assim. Quando se diz assim, ele não está dando um esclarecimento porque que seja uma doutrina para você ensinar. Quando o homem que fez aquelas Bíblias, ou de estudo pentecostal, de aplicação pessoal, ou esportivo, ou outras Bíblias mais, e outros que tem de estudo, cada um tem o seu assunto, a gente tem que ver. Quando ele não afirma aquele assunto, você pode ler, dizer, segundo que entendemos aqui, acha que seja assim. Mas a teoria mais certa e correta é essa. Aquela que está realmente parecida, de acordo com o assunto da Bíblia. Quando a criança faz uma comparação, ele faz uma comparação que poderia ser, mas o mais certo é aquela. Então a mais certa é que pode ser aquela. E nunca você tem no rodapé como ser uma doutrina mesmo e se afirmar por uma coisa. É uma ajuda de esclarecimento. Mas a base está na Bíblia, na palavra da Bíblia. Se você não tem condições de ensinar sobre, mesmo dentro da Bíblia, então, mas quando se estuda no assunto teológico de verdade, com professores preparados de Deus, não homens que às vezes dizem de Deus, mas de muita seita por aí, distorce também, a gente tem que ter cuidado. Entendeu? Porque senão eles podem ensinar uma teologia errada e a gente vai ter errado e fugir da Bíblia. Estou falando daquilo que dá de acordo, a teologia explicada pela Bíblia, esse versículo significa isso, e a gente espera que é realmente aquilo ali. Aí é de Deus. Então, muito cuidado, eu tenho muito cuidado com isso aí. Não estudei muito sobre teologia, apenas pouco assunto, diz alguns cursos. Que não foi de muito alto nível, por conta do meu nível de estudo, que não dava para avançar, que tinha muita coisa alta, então não dava para eu continuar, e nem seguir o certificado, então não havia para fazer. Por isso eu parei. Mas eu, graças a Deus, entendo um pouco da palavra de Deus, e aquilo que eu não entendo, eu me tenho cautela, para que não vá dizer o que não é. É melhor só ler, e se não posso explicar, eu não explico. Para não estar explicando errado, está entendendo? Então esse é o cuidado. Vamos ler, liga na Bíblia, está muito bem. Liga em seu tempo. Dentro dessa fala assim. Então, o juízo final, quando o irmão leu, o juízo final denomina-se assim, é o julgamento que o Senhor Deus quer conduzir ao final dos tempos, para retribuir a cada um consoante as suas obras. Então, nesse juízo, acabou. Quando o Senhor julgar e jogar o povo no inferno, Deus esperou muito. Deus é misericordioso e esperou demais. Até agora já é muito tempo. Mas como Ele é misericordioso, tem demorado para ver se o povo entende. Mas ele vai chegar um dia e o mundo está com Sodoma e Gomorra, como no tempo de Noé, então Deus não aguenta mais. Aí, Ele não vai fazer isso, 2000 anos de paz para mim. Eu vou dar 1000 anos de paz ao povo, vou viver mais, não vou morrer mais com 100 anos, vou morrer com muito mais, porque não tem doença, não tem veneno nas plantações, nas frutas, nem nada. Então o povo tem que viver mais. Sabe por que o povo vivia muito no tempo de Jabu do Éden? Porque não tinha fertilizante, não tinha nada. As plantações, o que alguém comia não tinha nada de veneno. Então o ser humano, a substância que ele recebia do povo, era para viver mesmo muito tempo. Mas os homens começaram, aí depois no pecado foi diminuindo. O causa do pecado já foi diminuindo o tempo. E quando chegou agora essa coisa aqui, os homens não querem saber não. Eles querem saber que produz tomate, querem saber que produz melão, melancia, milho, feijão, faz gado crescer rápido, frango tudo crescer rápido, com tudo que eles têm dinheiro para viver a vida dele lá um dia. E o resto do povo pode comer hoje e amanhã morrer. É por isso que o povo todo está morrendo de ceia. Não tem mais escapatória não. O veneno está aí jogado e a tendência vem lá. É irmão, porque o povo usa. A praga vem. E parece que Deus permite que a praga venha mesmo. Quando eles envenenam de um jeito, aí vem outro bicho que aquele veneno não serve mais, né? Então, tem que usar outro mais forte, né? É desse jeito. Não é brincadeira. Vamos para frente. Deixa esse assunto estar lá, porque nós estamos tratando um assunto. A gente fala assim, porque realmente o mundo está nessa base. Nesses dois pontos aqui, irmão. A base do juízo final, a ocasião do juízo final.
Desses dois, vamos lá. Conta aqui só que A base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. A ocasião do juízo final, Deus instaurará o juízo final logo após a última apostasia da humanidade no final do milênio. a base do juízo final, a base primordial do juízo final é a justiça perfeita, a justiça perfeita e inquestionável de Deus. É inquestionável. Não adianta alguém, por que você vai fazer isso? Na terra a gente não, uma pessoa fala uma coisa, ou esse menino uma coisa, por que você se opõe tanto assim? Aí ela tem que explicar, não sei o que, não, mas você está dizendo isso, mas não tem razão para isso. Aí tem questão, é questionado, mas não adianta. Ninguém pode nem abrir a boca. Se está na frente do juiz aqui, quando o cara começa a se levantar, se teimar, ele manda silêncio, né? Se teimar falando, ele manda um soldado tirar, aquele cara não está assistindo. Ali não, ia tratar a gente em silêncio, para escutar só o juiz, o advogado, ou o que está falando. E depois o réu. Quando há tumulto, imediatamente o juiz bate com a marretazinha assim, borracha em cima do carro, deu uma campainha, o advogado ou o juiz que está falando, então, o juiz está escutando, o advogado ou o promotor, e depois a testemunha, e o réu. Mas tem que ter no ato comum. Então, em Deus. Então, não. A raça humana está tão com jeito que ele já estão assustados e estão em espírito. Não pode mais nem falar, se levantar contra isso. Então, é inquestionável. Se você ler em Deuteronômio 32:4, Salmo 7:11, lê uma referência dessa aqui. Só no Salmo lá, bem rápido. Abre a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Abre em Apocalipse, bem rápido. Lê essa referência aqui, 16:7. Abre o Salmo. Não, Salmo 7, versículo 11. Quem encontrou primeiro? Encontrei Apocalipse 16:7. Vá. Foi ele. Aí diz: e ouvi outro do altar que dizia: Sim. na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Tá vendo? Então, é inquestionável. Um anjo, João via outro do altar que se levantava e dizia: na verdade, Senhor, justo e verdadeiro são os teus juízos. Então, se é justo e verdadeiro, não há questão. Não pode questionar. Só pode questionar onde tem mentira e não tem verdade. Aí, para saber se chega. Aí o cara ali cai. Mas realmente tem essa falha. Mas leia aí o Salmo, que aquele dia o salmista ainda, há muito tempo atrás. Deus é um juiz justo, Olha, um Deus que se ira todos os dias. olha, ele se ira todo dia. A Bíblia não fala na ira do Espírito Santo, é a nossa felicidade. Deus é Espírito, mas fala. Nunca se viu falar o Espírito Santo se irando. Porque se irasse, aí acabou. Nesse dia, que chegar ao ponto que se cumpre até a ira do Espírito Santo, aí como disse, completou. Porque na Bíblia não tem o Espírito Santo se irando. Ela diz que Deus se ira, a ira do Filho de Deus não tem a ira do Espírito Santo. Porque ele vai tolerar até o fim. Esse Espírito divino vai ajudar o povo até no período da grande tribulação. A igreja é arrebatada e o Espírito Santo é como que suba com a igreja. Mas não quer dizer isso que o Espírito Santo não vai ajudar mais. Ele não atua mais na vida das pessoas como atuava na igreja, morando com a igreja. Ele está para ajudar, entendeu? Como um ajudador, para que o povo creia na verdade. Ele não vai se separar do povo. A gente não pode pegar um pedalinho que foi tirou, acabou, se como mundo perdido, a Bíblia não tem mais não, como nós estamos falando. Não, nada dessa vida continua. O Espírito Santo não agindo, agora é diferente. Não é permanecendo em nós, ele agora está aqui. O Espírito Santo está aqui, porque está dentro de nós. Ele está em nossas vidas. Só se afasta quando ele faz coisa de transgressão a Deus, que é o Espírito Santo. Aí ele se afasta. É quando ele começa a entristecer espiritualmente, é o Espírito Santo se afastando. E quando você estiver firme assim, feliz assim, nem que você falhe, vai o que o Espírito Santo deseja em você. Mesmo quando você faz uma coisa errada, mas se sente, meu Deus, eu não estou certo. É porque o Espírito Santo faz você aí. Se você continuar naquilo, aí a tendência é o Espírito Santo não suportar mais e se afugentar de você. E quando se afugentar, chega o Espírito do mal. É quando você começa a pecar duas vezes. Aí se desvia do Evangelho e não quer mais nada. Mas enquanto você estiver mesmo abatidozinho, mas permanecendo no Evangelho, eu estou errado, mas meu Deus, me ajuda. O Espírito Santo está aí, você ainda resistindo. Agora você está resistindo ainda. Está
também. Ele não quer e você tem não. Então, e na ocasião do juízo final com o irmão meu, ele instalará o juízo logo após a última apostasia da humanidade, que é realmente depois do milênio. Isso aí eu já falei, o milênio é de paz. E quando Satanás se consou, aí, naquela hora, chove novamente aquela sombra que fala, Gog e Magog. Esse Gog e Magog era um tipo que existia um rio antigamente chamado Gog. Mas Gog e Magog significa, no ponto geral, uma organização geral. Por isso que usa Gog e Magog. Está vendo sobre esse assunto que no seu militar, o assunto eu vi, mas a gente esquece há poucos dias sobre esse assunto. Mas ele se refere também como uma globalização geral do mal. Então, esse sistema se torna mundial do mal. Então, por isso que juntou em Gog e Magog, porque todas as nações do mundo se reuniram no pensamento do mal. Leia mais, irmão. Sim, agora chegou já o segundo. Vamos depois vai ter. Vamos ler, irmão Wesley, agora no segundo tópico, julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Vamos lá. Antes da instauração do juízo final, Deus julgará e sentenciará sumariamente 3 personagens: a besta, o falso profeta e o dragão. Os 2 primeiros haverão de inaugurar o lago, que arde com fogo e enxofre. Para isso é o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. O falso profeta, a besta é o homem, o anticristo. O dragão é Satanás, que é a antiga serpente que se personifica na besta. O falso profeta é um tipo que eles se podem olhar que o falso profeta vinha chegando depois. É como que seja um mensageiro do mal que apoia a mentira. Por exemplo, o irmão Henry está comigo aqui. Aí eu invento uma mentira, mas eu estou falando, aí alguém começa a querer lugar em mim, mas ele chega e eu apoio. Não duvide, eu sou testemunha disso, eu sou ele, está certo. Aí já é uma comparação assim. Então, por isso que usa esse falso profeta. E diz que esses dois foram lançados logo no lado de fogo, a besta e o falso profeta. Ele é tão alerta que ele não tem direito de ficar nem os 1000 anos e nem vir para o julgamento. No julgamento, ele já está no lado de fogo, para servir ainda. Só quem vem para o julgamento final, do juízo final, é os que ainda não foram para o lado de fogo, que ainda estão só no ar, que estão só num lugar que sofre, mas não é um inferno propriamente falando. O lago de fogo, irmão, é um estado. Eu estava lendo sobre a história há poucos dias, que é lago de fogo significa como que fosse um líquido fervendo. Vocês já viram fábrica de ferro, onde se derrete o ferro para dali sair ele só virar do líquido para ir transformando as barras de ferro do jeito que quer? Viram, não? Mas uma pessoa que trabalha, muita gente trabalha em São Paulo, tem uma fábrica de ferro grande em São Paulo, a cidade grande, São Paulo tem muitos disso aí. A pessoa disse que de longe, com tudo fechado por lá, mas quem olhar dentro onde está o ferro, está derretendo, sabe? É um líquido vermelho. Se uma pessoa cair ali dentro, ele se derrete dentro de nada, porque é uma mentira para derreter tudo, para derreter o ferro e formar as barras. Ela tem que vir ali, entrar nas formas e aí uma coisa esfriando para ir se formando a barra de ferro, como se faz nas formas de cima. Então, o lago de fogo não é diferente. Mas os espíritos não morrerão. O problema aí está aí. Recebe assim como eu e você, um dia, com Jesus, receber um corpo glorioso para viver eternamente sem morrer. O homem sem Deus também. O duro é isso. Ele vai viver. O engano do povo é esse. Não morreu, acabou-se. Não. Se apenas os homens têm que cuidar. Que estão obrigados a morrer uma só vez, mas depois disso vem o juízo. E o juízo é condenação. E o juízo é sem misericórdia para os que não tiverem misericórdia. Então, vamos para um lado de fogo, eles ficam já lá. Vai ser mais linha para o julgamento, segundo o que temos aqui na lição e pela Bíblia. Eles estão do lado de fogo já, não sai mais de lá. Aí depois o diabo é jogado também lá. Antes também do julgamento. Quando terminar aqui, ele se levantar para o programa, a Bíblia diz que o Senhor pegará o diabo e jogará do lado de fogo, onde está a besta e o falso profeta, não é? E depois é que todos vão, quando ele terminar o julgamento, aí ele jogará todos do lado de fogo. E ali sofrerão eternamente. Sabe o que é a palavra eternamente, irmãos? A gente chega de arrepender. Para sempre, para nunca mais.
Aí veio o Senhor viver eternamente para aquele diabo. Nem é pensar, mas meu Deus, que coisa viver eternamente, se o cara for pensar, não tem fim não. É bom desse jeito, não tem fim, e agora que vai conseguir viver eternamente. Quem está em gozo quer? E diga uma coisa, quem está gozando nas coisas aqui? Por coisa boa, quer sair dali? A gente está num culto feliz aqui, todo mundo falando, a gente se pudesse passar uma noite aqui, que a gente precisa dormir e trabalhar no dia, né, mãe? Só se lembra que no dia tem que trabalhar, não pode passar a noite. Mas se a gente precisa trabalhar, não tem mais nada a ver, viver da igreja todo dia. Só se alimentando, voltando para a igreja de novo, porque se precisa trabalhar, que é o nosso fazer, então tem que ter hora para parar. Mas não sabe para cima mais disso, é só glorificar a Deus. Por isso que o preguiçoso não cai para o céu. O preguiçoso não cai para o céu. Vai, que Jesus tem que fazer, eu digo assim, não quer. Sabe por quê? Se ele não quer trabalhar aqui na obra de Deus, como é que quer viver eternamente? Mesmo no gozo glorificando a Deus. E a Bíblia diz que lá a gente vai viver eternamente, só glorificando, louvando e exaltando a Deus. João viu os anjos no céu se prostrando, dizendo, santo, santo, e não cessavam. Só tem registrado na Bíblia uma história que diz que o céu parou meia hora. João calculou a base da meia hora por o tempo que ele conhecia aqui. Houve um silêncio. Foi na hora que ele disse, quem é digno? E abriu o joelho. João estava vendo um movimento grande, louvor, santo, santo, o Senhor para todo sempre. Aí, quando um ancião disse, ele olhava e via o céu, o livro não podia se abrir. Ele disse, quem é digno de abrir o livro e desatar seu selo? Aí, pronto. João via que não tinha ninguém, nem na terra, nem no céu, João via que fosse digno de abrir o selo, a não ser só se fosse o Senhor. E ele não via ainda o Senhor. Só via o livro lá selado com 7 selos. E sou o juiz de Deus. Aí o céu parou. Só existe esse na Bíblia, que o céu parou. Nunca mais o céu continua. Os anjos voltam. Bem? Amém. Você, pronto, pode continuar. O juízo sobre a besta. Você viu só aos profetas? O anticristo será tão maléfico à humanidade que o Senhor o lançará no lago de fogo, 1000 anos antes do juízo final. Repulsivo e abominável, não terá direito sequer ao último julgamento. Dessa forma, o Senhor destruirá por completo o sistema político deste mundo, para implantar o governo milenial. E não só acaba o sistema político desse mundo, quando acabar o anticristo, enquanto tiver, tem governo por aí, tem tudo no mundo. Dizendo ser bom, só não é mundial, mas toma conta do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, dizendo que ser bom, mas há corrupção lá dentro. Em tudo. Quando vem uma lei maléfica para atrapalhar a igreja, ou para que a igreja prega contra, ele se levanta, corrompendo, dizendo, isso é besteira, não é? Então tudo é maléfico. Só se acaba quando o Senhor prender o anticristo, que é o governo mundial, o político. Ele é político também. Ele é religioso, mas político. Por quê? Já como eu já disse, já tem, eu vim em Brasil do papai, já tem por aí, já se falando no governo mundial. Lá, a ONU já está se reunindo, as Nações Unidas, e dizendo que tudo indica que tem que colocar um governo mundial para que melhore. Ele acha que só uma moeda só e o mundo vai ficar melhor. O que é isso? O cumprimento da palavra de Deus. Um dia tem que chegar. Não sei quando, mas já chega. Leia mais. Então, o juízo sobre o falso profeta. Vai. O juízo. Destino semelhante terá o falso profeta, que, com os seus prodígios e sinais mentirosos, deu todo o apoio ao anticristo. Com ele haverá de cair os ídolos e os falsos deuses, que, desde o Gênesis, vem afrontando ao Deus único e verdadeiro. O falso profeta, pode olhar aqui, ele é os que fazem os sinais. Por isso que o povo passa a acreditar no governo político, no governo do anticristo. Ele está falando, você, mas o antigo falso profeta, ele chega e aplica os sinais de poder. Olha, através dele que a besta vai desaparecer por uns tempos. Sabe por que vai desaparecer? O anticristo, ele passa com que sumiu, como que morreu. Aí depois aparece como que foi como um cordeiro.
ele tenta a enganar a humanidade. Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele, como quer ser Cristo, ele tenta também ressuscitar. Ele some e depois aparece. Aí foi ferido. Ele é ferido com uma ferida mortal. Aí foi retirado do cenário e fica com uns dias escondido. Aí depois chega o falso profeta, já ajudando esse ponto, diz, olha, tem que adorar a imagem da besta e vamos fazer que ela fale. Faz com que ela fale na presença de todos. E quem não acreditar nela pode morrer. Aí o povo diz, quem? Aí ela ressuscita. Aí aparece essa imagem, como tipo robô, parece, vamos dizer, e ali depois ele vê como que tinha sido morto e um cordeiro, como um cordeiro que tinha sido morto. Aí redimido, para enganar, o povo é ele mesmo, Jesus foi quem ressuscitou. É ele mesmo que veio de novo agora. Aí o povo passa a acreditar. Ele tenta enganar por isso aí também. Então o falso profeta, ele usa essa estratégia para poder enganar. E diz que o povo se renda a ele naquela hora mais, aí o número aumenta de adorador, tá entendendo? Porque vê ele ressuscitar. Deixa que é uma farsa. Ele não ressuscitou nada, ele não tinha morrido nada, ele tinha se escondido. Agora parece que o que estava morto ressuscitou. Entendeu? Agora o juízo, lê esse outro para mandar o mim aqui. Juízo sobre o dragão. Terminada a 70ª semana de Daniel, conhecida também como a Grande Tribulação, Deus aprisionará o dragão e este será detido por 1000 anos. Ele é a antiga serpente, é o diabo. No final do milênio, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações, inexplicavelmente. Muitos povos o seguirão. Nesse ponto, obrigamos-nos a perguntar: como o ser humano poderá recusar um governo tão perfeito como o de Cristo? Um governo que proporcionará justiça, segurança e bem-estar social a todos. O milênio, por conseguinte, será a última aventura humana, antes da instauração do juízo final e do perfeito estado eterno, a Jerusalém celeste. Veja aí, é obrigado a gente se perguntar, como pode um governo tão perfeito, de paz, de Cristo, 1000 anos, e quando termina esse povo, quando Satanás se levantar, de jogar as artimanhas dele, os prazeres de novo, o povo se revoltar de novo, a raça humana é ruim. Ainda não pense, eles, não, estava bom, mas é melhor o que está fazendo agora. Aí Satanás chega com as belezas do mundo de novo. Aquilo que disse a Jesus, olha, tudo isso eu te darei. Ele chega com as danças de novo, com a bagunça dele de novo, com as bebidiscos, tudo do mundo. O povo está com 1000 anos parado, sem fazer essas coisas, só vivendo em paz e não tem maldade, não tem nada. Quando o diabo jogar maldade na boca, ele passa de novo a querer. Porque no milênio é o seguinte: quem se levantar contra o Senhor, Satanás não está preso. Moisés disse, ele ia gerar com vara de ferro. É eliminado. No milênio, é eliminado. Porque ninguém extravará mais a luta contra o Senhor. Porque é preciso ser como a lei. Vara de ferro significa: o Senhor não permitirá que ninguém se levante contra ele. Ele é o governo mundial. Como ele é, mas literalmente falando, ele vai ser nesse tempo para todo mundo ver, para o ser humano ver. Não é apenas dizer, só dizer que ele é o nosso que manda no mundo. Ele está presente. A Jerusalém celestial é uma habitação de Deus, mas ele habita em Jerusalém também. E ele vem sentar no trono de Davi, dizendo: eis aqui. Como ele acendeu o céu e viu ele como pessoa, também ele se apresentará desse jeito. Vamos ver agora, vamos lá. A instalação do trono branco, senão a gente não termina, ainda tem outra. O juízo final terá como símbolo o trono branco. Será o mais perfeito e justo de todos os julgamentos, e sobre ele assentar-se-á o mais reto do juízo. Pronto. Você chega já para mim, o trono branco. O tribunal de Cristo, a avaliação do céu, fala lá. É quando ele arrebatar a igreja, se chama o tribunal de Cristo, é para ele. Alguém diz assim: eu vou fazer para quando chegar no céu você vai apanhar. Olha, quem for para Jesus arrebatado, ou que tenha sido um crente para o povo, mas se vier com Cristo, está salvo. Está entendendo? É como aquela história da fonte, edificado sobre. Paulo disse: eu lancei o fundamento, e alguém sabe como edificar.
pedra preciosa, ouro, prata. Mas outros edificações de fundamento diferente, palha, madeira, palha e feno, que palha feno já é o que está aqui, é o junto, essa coisa. E a madeira já é, mas tudo são material prático. De qualquer forma ele apodrece fácil. Então foram trabalhos que o crente fez, mas não tem direito nem a galardão. Ele apenas foi um crente, não deixou seguir Jesus, mas não cumpriu com o que seu Cristo. Mas as obras feitas em ouro, pratos preciosos, pedras preciosas e prata, significa obras feitas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de acordo com a vontade da Trindade. O ouro representa uma coisa, a pedra preciosa representa o Espírito Santo, e como que fosse a prata representando o Senhor, que é o purificador da nossa vida. Então, o ouro vem de Então, quem trabalhar sobre a área de aceitar os planos da Trindade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, então esses vão trabalhar de acordo, então serão galardoados. Então só chega no céu, quem estiver lá no céu não está condenado. Apenas ele pode ficar assim, no recipiente. Como alguém que é empregado e ganha bem pouquinho, mas está empregado. Deve ser salvado. E outros não. Porque estudaram mais, fizeram curso, não, tá bom. Então a salvação, só que lá é melhor. Mesmo a salvação, estou fazendo uma comparação. A salvação, mesmo você ter mais um plano de ter um galardão, né? É mais gostoso, né? Receber de Deus uma honra. E o outro, ele dizer, não tem muita honra, está salvo, mas você perdeu. Que recebeu não perdeu porque não trabalhou como eu queria. Me seguiu, mas não cumpriu o Deus que eu disse. Você queria ser mais ativo, fazendo, pregasse mais a minha palavra, que orasse mais, que fizesse mais alguma coisa. Você foi apenas um crente parado, só fez me seguir. E por isso eu me salvo, não vou dizer porque eu sou justo. Eu prometi que ele crescer em mim, era salvo. Entendeu? Uma comparação assim que eu estou fazendo, estou vendo que Deus é que sabe o que vai dizer. Não estou detalhando um pouco. Então, vamos lá, então. O trono branco. Nas Sagradas Escrituras, o branco é o símbolo da justiça divina. Certo. O juízo final, pois simbolizado pelo trono branco, será de tal forma processado que nele não haverá qualquer falha ou deslize. Será irretorquível. Ei, não tem ninguém retorquível uma coisa, é irretorquível. Não tem que toque. O Senhor é o dono no final. Só ele, não há mais advogado. Agora nós temos um advogado. João disse, filhinho, eu conselho que vocês não pequem. Ele não quer que ninguém peque. João disse, mas se vocês pecarem, ele quer dizer, Satanás vinha conversa, você pecou, não tem mais jeito? Se lembre que tem um advogado ainda junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o testemunho que pode ficar do lado. E alguns botam isso na cabeça. Isso, eu já pequei, então agora não tem mais jeito. Me dá um pouco de pecado, não vou mais na minha igreja. É mentira, Satanás, tem um advogado. Leia aí. O advogado verdadeiro. Você se arrependendo, Satanás não tem força de que é o promotor, colocado no lugar de promotor, que acusa, né? Ele não tem direito. O acusador acusa, mas ele diz, não. Você acusa, ele fez, mas só que acontece que ele está me seguindo, ele se arrependeu. E eu vim para quem se arrependeu perdoar. Ele está perdoado, você tem força sobre ele. Né? Vamos lá mais. Os tronos do justo, vamos lá. Além do trono branco, onde assentar-se-á o Todo-Poderoso, tendo ao seu lado o Cordeiro, muitos outros tronos serão instalados. E nestes estarão os redimidos de todas as eras. Milhões e milhões de tronos. Lá nos acharemos, inclusive para julgar os anjos caídos. Até os anjos caídos, não vamos julgar que os anjos caídos fossem rebelados contra o Senhor. Nós. Porque os anjos caídos não estão jogados por Satanás, não. Pode olhar que foi jogado por Satanás. Por isso que aqui o escritor diz, até os anjos caídos. Os anjos caídos estão presentes também, junto com os outros anjos. E nessa hora, o redimido de Cristo, milhões e milhões de tronos, não é? É como que cada um de nós temos um trono. Estamos num trono. Deus dá o direito. Nós não somos sacerdotes. O sacerdote tinha um trono. Aqui na terra tinha um lugar, a cadeira dele, preparada para ele. Nós vamos ter. Vamos que sentados no trono, estão esperando. É maravilhoso isso. E com direito a julgar os anjos caídos, que foi através deles que nós pecamos. Satanás pecou e revelou-se contra nós e teve os anjos caídos. Então, eles não estão no inferno ainda, como a Bíblia não mostra aqui. Mostra que Satanás
Foi preso e depois que revelou-se novamente, depois de 1000 anos, aí ele jogou Satanás, não foi com seus anjos. Aonde estava o falso profeta e a besta. Mas não estava nos anjos. Então por isso que diz que nós vamos, quando os anjos estejam para poder o Senhor lançar. Por isso que ele disse, apartai de mim malditos para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os anjos. Então os anjos caídos vão ser jogados no dia do juízo também, quando o Senhor terminar com todos os ímpios, o homem mau, que seguiram a vontade de Satanás e a vontade dos anjos do mal. Que só fazia o que não prestava. O Supremo Juiz, vamos lá. Vamos passar bem rápido. O Senhor Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Sua competência é inquestionável. Enfim, o Senhor é um justo juiz. Somente alguém com tais características poderia conduzir o juízo final. Só ele, Senhor. Com essas características pode conduzir o juízo final. Sem precisar de ajuda. O povo que tem de ajuda dele só é os tronos brancos que estão com o veredito. Mas eles também não estão falando não. É só ele. Aqui para instalar o ele está no trono, os tronos diz aqui, mas ele é o comandante de tudo. Leia mais os livros do juízo final. Escuta esse texto aí. Escreve o evangelista que, no juízo final, muitos livros serão abertos. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse é separado. Nesses livros, acha-se escrita fidedignamente a história da humanidade. Nenhum registro é alterado. Todas as obras humanas acham-se neles anotadas. Entre esses volumes e rolos, encontram-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nestas que há de se processar o juízo final. A Bíblia é poderosa. Diante desses livros, que ninguém sabe quanto, diz que se via um livro que é o livro da Bíblia. É o nosso. É o nosso. É o nosso. Quem Olha aceita aqui. Jesus como Salvador da vida de cada um. Que se escreve o livro da vida, está escrito o livro da vida no outro livro. Mas os livros, Somos nós. é muita gente pergunta, era muitos livros. Não conta quanto. E diz que no meio desses livros, desses rolos de livros, estava o que era outro, porque antigamente João via como o sistema antigo, né? João via era no rolo dele. Então João via da maneira que era, não via como hoje o livro bem feitinho nem nada. Mas era um livro, qualquer era livro, só que era enrolado, né? Enrolando e lendo. Feito em puros de pergaminho, textura, essa coisa, um tipo de coisa, em papiro, essa coisa que era criado lá, e fazia para escrever, ele escrevia com aquelas penas, e ia escrevendo, enrolando, aí cortando para terminar com as putadas, tudo postadinho para ele pegar o segundo, chamava os pergamentos. Então, está as escrituras, é com base nas escrituras que o juízo é proclamado. É as escrituras, muito bonito, que não há para fugir. Os homens já tentaram acabar com isso aqui. Acabaram, puderam lutar para queimar, mas não tem jeito. E o homem que disse que não queria o livro morreu na instante. Como eu falei aquele? Foi o Luiz Guimarães. Quando o homem disse assim, pessoas creem que está lá vivo, quando falar no crédito, o deputado crédito disse, tem que aqui nesta casa, eu proponho um projeto que seja colocado a Bíblia nessa estante do Congresso Nacional, que é muito lindo. Ele deu um senhor a ver para arrebentar o Guirou, que era o presidente, que ele foi presidente do seu do Congresso, era muito renomado, até os inimigos dele, inimigo não, adversário, estava sempre que não era conseguido. Eu não quero esse livro aqui. Tá, uma vez eu estava quebrado. Um pouco dia eu fiz uma viagem para o Reis, num avião sumiu com ele, até hoje não acharam tanto dele. Acharam a mulher dele, vestido dela, pedaço de couro, acharam os caras que iam no avião, mas ele. Ninguém sabe quem deu fim a ele. Por isso que Guimarães até hoje ninguém achou nada dele. Achamos os pedaços de avião. Alguém disse que um peixe engoliu. Nem peixe encontraram com barriga cheio. Sei que ele errou tudo. Não brinque com Deus. Eu não sei se foi por isso. Não vou julgar por isso não. Mas foi logo depois desse dia aconteceu isso. Ele sumiu. Não quis o livro, mas também lá ele não comandou mais nada no Congresso. Quem foi comandar foi eu. Hoje tem, parece. Depois que ele saiu do carro. Para que não obedece, irmão. Por isso que no livro de Apocalipse tem muitas coisas que a gente lê e tem essas passagens, essas coisas. No livro de Apocalipse. Irmão Lênin, vamos jogar esse restante da hora aí. Não tem que passar. Vamos lá. O julgamento dos mortos.
Ou só lendo aqui é muito rápido, mas se a gente for explicar, nós explicamos muito rápido. Os mortos Para colher isso aí, só nós escutando. Tá? Os mortos grandes e pequenos estarão diante do trono branco. Já imaginou o julgamento de bilhões de seres humanos? E cada um destes será tratado individual e personalizadamente, diz o texto sagrado, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha, segundo as suas obras. Cada um. Se a Bíblia diz, eu acredito. Então, milhões e milhões de pessoas. Por mais rápido que seja, eu não sei a maneira como Deus vai apresentar. Se é falando de um, ele é quem sabe. Mas sei que mesmo que seja muito rápido, ninguém sabe quanto dia vai demorar o juízo. Tem nada a ver. Um tribunal aqui passa uma semana para julgar o caso do mundo, não é? Já viu passar a semana inteira? Em Brasília, um homem encerrava o povo no meio, uma mulher com um homem que matou a mulher e interrompido, mulher contado lá, o bichão. Eu tenho lá em Brasília passar todo dia o julgamento ainda, portas abertas de novo. Para julgar uma pessoa, mas não tem julgo. Então para Deus também tem vexame. Eu também estou vexado, estou lá com 100 anos, só no trono. Pode passar 100 anos para ele julgar. Eu aqui está sentado para 100. Pode passar 100 anos para julgar, eu estou lá só sentado no trono. Escutando só o Senhor. Eu não vou falar nada, só lá na vez. Amém? Leia mais, irmão. Segunda ressurreição, a morte da segunda morte, vamos lá. Vai logo após o milênio, trazendo novamente a vida, ímpios e pecadores de todas as eras. A primeira ressurreição acontecerá no término da grande tribulação e contemplará os mártires desse período. Eu falo, a primeira que significa mesmo do arrebatamento também, vocês entendem lá, né? Olha aí, os mortos da segunda ressurreição, esse é o último. Do homicida, Caim, ao último dos pecadores, todos lá estarão. Nero, Calígula, Hitler, também lá estarão os pecadores anônimos que, agarrados à justiça própria, rejeitaram a graça de Deus. Os que morreram durante o milênio de igual modo se farão presentes. Os inscritos no livro da vida tornarão a viver para tomar parte nas bem-aventuradas da Jerusalém celeste. Bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Voltarão a viver para tomar parte da bem-aventurança da Jerusalém celestial. A segunda morte. O horror da segunda morte não está propriamente no lago de fogo, mas na separação definitiva e eterna de Deus. Os ímpios serão lançados nesse lugar de tormento, localizado nas trevas interiores. É um castigo real no lugar real. Jamais terá fim. Não tem mais fim. O que é duro é isso aí. O duro não é ser jogado no lago de fogo. Porque se for jogado no lago de fogo e ali acabasse, se acabasse, sofresse e acabasse com sofrer mais, o problema é a separação de Deus. Não vê mais, não perceber. Nem poder mais dizer nada. Nem poder mais socorrer. Dizer, ele socorra aqui. Tudo é isso aí. Ou coisa triste uma pessoa que fica abaixo de uma pessoa que está presa numa cadeia que diz, olha, solitária, o cara que fez um crime medonho que aqui não tem visita, não tem nada. Uma semana, duas. Ele ficar mal acabado. Lá eles não vão se acabar assim, vamos ver só. Então, irmão, vamos terminar aqui só vendo, vamos ler mais, irmão. O julgamento da morte do inferno. Morte e inferno. O inferno não são pessoas. Sabemos que é o sistema que veio desde o início de Adão. Aí esses dois sistemas entraram. Não são gente, não são espírito, mas é um sistema como se fosse uma pessoa. Se fala como se fosse uma pessoa. Inferno pode ser um cara que se diz, eles fazem comparação, inferno pode ser uma sepultura, pode ser uma coisa, ou lugar que alguém está trancado. Então tudo, alguém diz, o inferno, não foi pessoa inferno, então, eles não são pessoas, mas são as coisas que vão só extintos, que é uma ação do mal, desde que Adão pecou. Aí Deus vai deixar eles extintos também. E joga no próprio inferno vai para o inferno. Pode ver. Finalmente, serão julgados a morte e o inferno. Tudo isso aí. Embora não sejam pessoas, simbolizam os dois grandes castigos
que recaíram sobre os filhos de Adão: a experiência física terminal e a penalidade eterna. Representa isso aí. São dois, como se fossem duas pessoas, mas não são, mas são realmente os dois castigos que recaíram sobre os filhos de Adão, e a experiência física terminal e a penalidade eterna. Quando o Senhor jogar eles, acabar com eles, não existe mais morte, não existe mais nada dessas perturbações, porque eles foram extintos. E aí o Paulo diz: o último inimigo é a morte. O último a ser lançado. Porque vai morrer gente até o último, é que Deus mesmo matar o último. Pode ler, o juízo sobre a morte. Afirma o apóstolo Paulo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Os justos nunca mais experimentarão a morte, porque viverão eternamente ao lado do Senhor. Glória a Deus. Assim poderemos cantar: tragada foi a morte na vitória. Ela também será lançada no lago de fogo. Amém. Veja, o juízo sobre o inferno, é o inferno, que é a mesma, assim se junta uma coisa só. Olha aí. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar real, mas está com os seus dias contados. É o que diz o evangelista. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno será lançado no inferno. Assim o Senhor aniquilará todas as maldições que, desde Adão e Eva, infelicitam a raça humana. Desde Adão e Eva, isso aí infelicita a raça humana, até agora e até o final. Então o inferno foi jogado no inferno, porque ele não é um espírito, é um mal que vem do pecado. Por isso que teve o inferno. Então o inferno é um lugar do povo morar, mas não é uma pessoa, é um lugar que significa onde o povo morar, usa, sem ser gente, mas é um lugar. Mesmo É assim, que nem quem mora num canto muito rico e diz assim: isso para mim o inferno É tem só valor. porque é bom, não é? Eu moro aqui porque moro, mas eu não gosto, Exato. porque se torna um inferno. É a mesma coisa. aperreado, por aí, né? Terminando aqui, a conclusão diz assim: lago de fogo não serão lançados. No lago de fogo não serão lançados apenas genocidas, né? Como Nero e Hitler. E adúlteros e mentirosos também sofrerão as penalidades eternas. Está vendo? Adúlteros e mentirosos. Adúlteros e mentirosos serão lançados, sofrerão as penalidades dos eternas, conforme adverte a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua face será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Felizmente, tais pecadores acham-se também entre os que invocam o nome de Deus. É hora de buscarmos o Senhor. Sua advertência é grave e urgente. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Santidade é o Senhor. O Senhor deseja essa palavra. Quer continuar sendo mal, você? Agora sabendo do castigo dele. Agora você é justo, continue tudo. É santo, continue se santificar mais. Amém? Deus abençoe. E amanhã, irmão, eu não estou aqui, mas o irmão Renan estará na última lição, a famosa Jerusalém. Tem um tempo de lição, mas vou ler a lição depois. Mas ele vai falar aqui sobre a Nova Jerusalém, a formosa Jerusalém, amanhã. A última lição, essa é muito importante. Quem estiver aqui, vem em nome de Jesus. Eu estou indo lá e está dando no domingo. Deixamos o dia lá e no domingo, dando outro, E um dia na vida de usar sal com açúcar na vista, fez ali 6 meses, e planetou na raiz dos olhos. Eu estava com cego, fiz um bota Jesus, se ele enviasse o filho dele para ele fazer uma oração e eu ficasse com a vista para louvar ele com mais gosto, com mais amor, que eu não podia louvar ele cego, só o hino só consegue andar, que é o que eu sei de cor, sem olhar para a Bíblia, como é passa cristã, por onde o Senhor andava. E Jesus enviou um pastor lá do Alto São Manuel, ali para a favela, e eu ia para a Batista e ouvi a voz do pastor. Aí quando cheguei ali perto da igreja Batista, Jesus me revelou: vai assistir minha palavra ali. Aí eu ficaram olhando, quando eu voltei da frente da igreja Batista, eu voltei,
Aí fui lá, cheguei lá, não orei. O pastor também orando, de joelhos, todo mundo orando. Porque quando na oração eu orando, ele lá olhando, isso aqui tem um senhor de idade, que está quase cego, de usar só com assunto com a cabeça do povo mais velho. E vem que Jesus quer lhe curar. E ali eu me levantei, ele também se levantou, se abriu os olhos, me chamou a presença dele e tudo. E ele fez a oração. E perguntou se eu acreditava na palavra de Deus, se eu creio que ele ficava. Eu digo, eu acredito em Deus, acredito na palavra. Eu creio que ele pode fazer a minha vista voltar no normal, que nem Lázaro foi morto e ressuscitou durante 4 dias. E eu creio e acredito. Aí ele fez a oração e com a fé que eu tenho em Deus, e Deus me curou. Estou curado aqui para honra para o nosso Deus. Não senti mais problema na vista. Por isso eu estou dando meu testemunho, porque toda noite que eu for à igreja, o Senhor vai estar sabendo quando quando o culto começar, ou antes de terminar, o Senhor lembra de me dar a possibilidade de dar a minha bênção. Agora é aqui, em qualquer igreja que eu for, eu conto essa bênção. O Senhor fez o voto. Fez o voto e fui balido, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Vamos orar lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estou aqui diante de Tua presença divina. E neste momento, Senhor, eu te agradeço por estar mais uma vez na Tua presença gloriosa. Senhor, deixe ensino a palavra. Agora, leve em paz para os nossos lares, nos dando uma noite de paz e tranquilidade. Traga de volta os irmãos amanhã, eu estou aqui porque vou viajar, Senhor, e não posso chegar amanhã. Mas, Senhor, que os irmãos possam aqui estudar esta palavra, que eu vou estudar só para mim mesmo. Senhor, te peço e rogo no Teu nome santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos.